Olá, meu nome é Laís Ergensen. E eu sou Mariola Org. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre a programação do segundo dia de 19 de setembro do 48º Festival de Cinema de Gramado. No segundo dia de festival aconteceram os debates com os autores dos filmes da noite anterior, o Conexões Gramado Film Market e, para encerrar a noite, a mostra competitiva, que exibiu 4 produções. O curta-metragem Inabitável, de Matheus Farias e Enoque Carvalho, o curta-metragem Subsolo, de Érica Maradona e Otto Guerra, o filme Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra, e o filme La Fronteira, de Davi Davi. O primeiro curta-metragem da noite foi Inabitável, de Matheus Farias e Enoque Carvalho, de Pernambuco. O filme narra a história de Marilene, que procura por sua filha, uma mulher trans que está desaparecida. Enquanto seu tempo se esgota, ela encontra uma esperança para o futuro na forma de um estranho objeto. O filme é muito interessante por se tratar de uma ficção científica, que é um gênero não muito convencional para um filme com tantas reflexões, tantas histórias sensíveis e importantes. O curta é muito interessante por ser uma ficção científica, que é um gênero pouco esperado para um filme com tantas reflexões e que gira em torno de um tema tão importante quanto é a transexualidade no Brasil. E ele é bem interessante porque ele também foi produzido na frente e atrás das câmeras por muitas pessoas LGBTs, pessoas negras, pardas e com uma representatividade muito grande que fica bem expressiva assim no filme. Eu gostei muito desse aspecto de se tratar de uma ficção científica, exatamente pelo que tu falou, que é um gênero que ele é pouco explorado, principalmente no Brasil. E a questão desse objeto misterioso, né, que a filha deixa para a mãe, que é um cilindro que brilha. E esse cilindro que brilha, ele acompanha a Marilene ao longo de todo o curta, e no final nós entendemos qual é a razão da filha ter dado esse cilindro que brilha para a mãe e a finalidade dele. Mas uma coisa muito importante de se ressaltar nesse curta é a questão das atuações. A atuação da personagem principal, da atriz principal, foi, na minha opinião, muito boa, excelente, porque ela consegue transmitir muito na questão do olhar dela e nos gestos dela. Porque esse curta, ele não tem uma pegada de diálogo. Ele é muito mais o sentimento da mãe e a questão do silêncio da mãe sobre tudo que acontece ao redor dela. Ela é uma mulher da periferia, negra, com uma filha trans, que entende que a sociedade ignora ela, que a sociedade não vê ela. E uma questão muito interessante foi que depois da filha desaparecer, as pessoas, as amigas dela, começaram a perguntar por que ela não estava indo atrás da filha. E numa opinião muito sincera, ela disse que se ela for à polícia procurar a filha dela, os policiais não vão se importar. Eles não vão se importar com o desaparecimento de uma mulher trans. Ninguém se importa com o desaparecimento de uma mulher trans. Né? O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Né? Então a gente tem essa questão muito bem explorada nesse curta, e principalmente o relacionamento entre mãe e filha. Eu acho que dessa maneira que foi abordado foi de uma sensibilidade muito grande, e eu gostei muito desse curta nessas questões narrativas e também nas questões técnicas. Eu acho que a fotografia dele foi muito boa, e a questão artística dele, de ele ser mais apegado a tons gélidos de azul, eu achei muito interessante também para formar essa narrativa de tristeza, de uma realidade bruta, e no final tu vê que essas cores elas mudam para uma esperança de uma mudança. O filme é interessante também eles terem escolhido esse gênero de ficção científica, porque, segundo os autores, ele representa um escape da realidade. Pela realidade de um trans no Brasil ser tão difícil já, ser tão dura,
essa questão da relação de mãe e filha foi tratada em mais 3 produções dessa noite, que foram bem tocantes e que trouxeram uma força da mulher, uma representatividade, individualidade da mulher, que foi muito bonita de ver. O segundo curta-metragem da noite foi o Gaúcho Subsolo, uma animação de Érica Maradona e Otto Guerra. O filme é uma sátira sobre a cultura do culto ao corpo nas academias, sobre esse sistema que cria necessidades nas pessoas, que cria um ciclo sem fim, um ciclo interminável de detestar o próprio corpo, de malhar muito, do desejo de comer e detestar o próprio corpo e assim por diante, que é uma coisa que as pessoas pregam como saúde e que nesse filme mostra como é doentio. Além disso, mostra a forma como os personagens agem, que é tão descritiva e tão igual às pessoas que estão dentro assim, dessa cultura. Quem frequenta academias, quem já frequentou, sabe que são os mesmos diálogos, as mesmas questões que são abordadas no filme de uma forma muito engraçada, inclusive. E que é legal por ser um curta leve, engraçado e com uma crítica social por trás, né, Mariel? Sim, ele é ele destoa muito do primeiro curta, que é um curta muito mais pesado. Esse é um curta muito mais leve, mas mesmo assim a questão da crítica social dele, do culto ao corpo, do desejo interminável de ser igual aos outros, sabe? De que todos tenham um corpo perfeito igual, são muito importantes. E ele é uma animação, e essa animação ela é interessante, o modo como foi feita, foi realizada, porque eles primeiro pegaram a voz dos dubladores e basearam toda a questão gráfica, a questão da animação, do desenho, na voz dos dubladores, o que deu ao desenho dos personagens uma questão muito mais humanizada. Sim, eu acho que um dos pontos altos desse curta foi a tatuagem do Gandhi, que foi um comentário de todo mundo que assistiu, de um cara com os músculos enormes e tal, e falando sobre aparência, e daí ele com uma frase do Gandhi tatuado assim nos músculos. Eu acho que isso é bem representativo assim nesse mundo que a gente vive de redes sociais, desses padrões que tu comentou, Mariel, que se recriam para criar novas necessidades, né? E acho que é muito isso que o filme representa, um padrão que de fato é inalcançável, porque quando ele for alcançado, ele vai se recriar. E é interessante que essa representação desse ciclo interminável é a partir da energia dos personagens que é usada para produzir um salaminho no subsolo da academia. E esse salaminho é uma delícia, né? Segundo uma das personagens, que é como termina o curta, que ela fala assim: eu malho a semana inteira por isso. Na verdade, aquilo está sendo produzido por ela mesma, comido por ela mesma, e é uma relação assim de culpa, sabe? A menina que está acima do peso falando: eu não vou poder, é uma delícia mesmo, mas eu não vou poder. E é essa representação da energia deles indo para isso e deles consumindo isso e se matando de malhar de novo para soltar essa energia que vai recriando isso tudo de novo, de novo, de novo. O primeiro longa-metragem da noite foi Todos os Mortos, dirigido por Marco Dutra e Caetano Godardo, de São Paulo. O filme se passa na São Paulo de 1899, pouco depois da abolição da escravatura. A histórica destaca 2 famílias, os Soares, que são brancos e tentam se agarrar aos privilégios restantes enquanto passam por problemas financeiros, e os Nascimento, ex-escravos que precisam lidar com uma sociedade que lhes dá pouca oportunidades. O drama se entrelaça com elementos contemporâneos, traçando paralelos da sociedade brasileira entre os 2 períodos históricos. O filme é uma crítica a esse caráter perpétuo das questões étnicas no Brasil, que são questões ainda muito presentes, e elas são representadas com representações visuais e sonoras durante o filme de uma forma que começa bem suave,
com um leve estranhamento, assim, das pessoas, com som de skate, de helicóptero, que parece um erro de gravação, mas que aos poucos vai se compreendendo que é para mostrar como aquela sociedade tão arcaica, racista, ainda é a representação da nossa sociedade agora. O filme, apesar de ter essas questões sonoras diferentes, ele teve a exibição dele prejudicada por algumas falhas técnicas, então questões de falas sobrepostas e tudo mais não faziam parte da produção e atrapalhou muito a exibição do filme, a compreensão dele, exatamente por essa questão de não entender se essa falha técnica estava atrapalhando nas questões sonoras, tanto que apareciam sons de helicópteros, de skates e tudo mais, ou se era realmente a intenção do filme que aqueles efeitos estivessem ali, né? Sendo bem honesta em relação a esse filme, eu achei que ele teve muitos defeitos além dos que foram colocados, que não foi intencional, né? Como tu já abordou, Laís, a questão das falas sobrepostas, da música sobreposta sobre a fala, não era intencional, e que trazer conceitos contemporâneos para dentro de uma narrativa sobre a abolição da escravatura era a pretensão dos autores, dos diretores, só que, para mim, não funcionou isso no filme, foi abordado de uma maneira um pouco superficial demais, porque tu começa o filme assistindo e ele tem muitos poucos conceitos contemporâneos. Parece que vai ser sobre um filme de época sobre a abolição de escravatura. E daí, no meio do filme, as coisas relacionadas à contemporaneidade, como pichações, prédios, elas aparecem do nada. E eu achei muito mal colocado o modo como eles fizeram. Eles tentaram ser muito sutis no início, para depois serem extremamente visuais nessas questões. Sim. O que eu achei que prejudicou muito o filme. Uma coisa que incomoda também é esse olhar branco. Ele retrata o momento da independência, né? Mas ele tem tão pouco do olhar negro, apesar de ser intencional, ele faz com que a gente não crie uma conexão muito grande com os personagens. Os personagens brancos, que são o centro da trama, que ficam falando de questões brancas, sobre como sobre a chegada dos imigrantes, sobre os senhores perdendo seus lugares, sobre o cultivo do café, sobre a perda de privilégios que aquela elite branca estava tendo, da matriarca da família branca não saber como fazer coisas muito simples sozinha e pedir para os negros fazerem qualquer tarefa pequenininha para ela, e de uma dependência assim do serviço negro, mas que abordou tão mais o lado branco que afeta um pouco da conexão que a gente tem, da empatia que a gente acaba criando com os personagens. Eu achei assim, eu entendi que eles queriam colocar como a Casa Grande e a questão da senzala, elas ainda são vistas na nossa sociedade, elas ainda estão presentes. A gente ainda, às vezes, tem esse conceito colonial, racista, de Casa Grande e senzala, dos grandes senhores de terra, né? E das grandes famílias brancas, e em contraposição com as famílias pobres, majoritariamente negras. Isso ficou bem claro e é uma parte bem interessante do filme, sobre pequenos comportamentos, pequenas questões e hábitos dessa família que a gente vê se repetindo em muitas famílias no Brasil contemporâneo. Só que eu achei uma coisa muito, assim, gritante nesse filme, é como ele muda os núcleos ao longo do filme. É uma loucura o modo como eles colocam. Uma hora o núcleo da família negra, no outro o núcleo da família branca, e não se mistura de um modo que flui, sabe? É completamente truncado, a coisa não vai para frente, as atuações são, assim, são bem complicadas. Acho que a melhor atriz, com certeza, é a Iná, que eu não sei se ela é a personagem principal, porque as personagens brancas parece que elas também são principais em umas horas,
mas parece que a Iná que é para ser a principal, mas ela não é ao mesmo tempo. Eu achei muito confusa essa mistura de núcleos, de aparecer personagens do nada que não estavam na história. E uma coisa que me irritou profundamente nesse filme é como, em vez de mostrar o que aconteceu na vida da Iná, porque ela é a neta ou a bisneta, acho que é a neta da mulher que trabalhava para a família branca, da Josefina, e que morreu, e que eles estavam tentando substituir a Josefina com outra mulher negra para ser a empregada deles, né? E eles não contaram a história da Iná. A Iná chegou do nada na história, porque no início não dá a entender quem é o personagem principal dessa história. Ela chega do nada e a história dela é da metade pro fim, sabe? E tem uma hora que eu achei assim um absurdo, que é típico de um roteiro que não é programado, que não foi bem estudado, que é quando ela simplesmente se senta e ela conta a história dela. Não mostra a história dela, é ela contando a história dela. O que para mim é deixar o espectador como burro, sabe? Para explicar para ele pontinho por pontinho o que aconteceu na vida dela antes de chegar no momento na qual ela está. Eu acho que além dessa questão de um roteiro meio confuso, que a gente fica meio sem saber o que analisar, o que ver, ele é um roteiro bem parado também, né? Com diálogos bem parados, que chamam bem pouco atenção, que prendem bem pouco o espectador, né? Nossa, são diálogos, principalmente, assim, todo o núcleo da família branca é um absurdo os diálogos. São diálogos chatos, que não chamam atenção, são atuações muito fracas diante de toda a questão. E eu acho que o filme também é muito pretensioso. Ele tentou fazer essa mistura de contemporâneo com o colonial e talvez poderia ter sido um grande filme se soubesse levar a sério essa questão. E eu acho que não soube, e a parte mais interessante, que era a vida da mulher negra, e essa mistura de contemporâneo com colonial na vida dela poderia ter sido o foco do filme, mas o filme não sabe onde ele quer focar. E eu Sim. acho que também uma parte muito triste é que a cinematografia é Helene Lovart, que ela fez a direção de fotografia da Vida Invisível, que é um filme brasileiro fantástico, também do filmes que estreou esse ano, que é Never, Rarely, Sometimes Always, dirigido pela Eliza Hittman, que é um filme também maravilhoso. E assim, nota-se que tem uma diferença, porque apesar da fotografia desse filme, da técnica fotográfica, ela ser boa, ela é limpa, ela não é problemática, mas ela não é tão artística quanto os outros trabalhos que a Helene Lovart fez. Acho que, resumidamente, é isso. Eu acho muito inteligente a ideia desse caráter anacrônico, de mostrar isso a partir da estética do filme. Acho bem interessante, assim, a gente vê esses padrões repetidos há séculos, né? Porque esse filme retrata o século XIX. Então, acho que é bem interessante, assim, quando a matriarca branca da família fala sobre novos tempos, tá chegando um novo século, vai ser um lindo futuro e não sei o quê, e que é uma visão que a gente tem muito hoje em dia ainda, que são novos tempos, que a gente está muito atualizado e tal, mas é um lindo futuro para quem? São novos tempos para quem? Tem histórias que vêm se repetindo desde o século XIX, mas que realmente a forma como foi executada não foi tão legal, perdeu um pouco da significância que o filme podia ter por essa ideia tão inteligente, tão legal. Esse é mais um dos filmes que trata sobre a questão da maternidade, da Iná, da proteção dela com o filho dela, que é mais um dos filmes da noite que trouxe esse tema e que, de fato, era uma das partes mais interessantes do roteiro e que foi pouco explorada, né, Mariel? Teve muitas coisas nesse filme que poderiam ter sido super exploradas, não foram. As melhores atuações não são exploradas. Os melhores plots não são explorados. Por sinal, esse filme tá cheio de plot aleatório que aparece do nada.
como a volta do da Iná, do nada ele aparece, do nada ele some. Como a Iná tentando se conectar mais com uma religião de matriz africana e fazendo um grupo com outras mulheres que compartilham dessa mesma religião. Do nada elas aparecem, do nada elas somem. E então, essa era a impressão no início do filme de que seria a trama, né? A questão religiosa delas, tentando executar, colocar em prática a religião delas e tudo mais no início do filme, que essa vai ser a trama, assim, relacionada a essas mulheres, as tradições da etnia delas, dos antepassados e, enfim, vai desandando e se perdendo no caminho, né? É sempre importante os diretores e os escritores lembrarem que a narrativa em um filme, ela precisa ter um ponto de virada, sabe? É muito mais atraente para os espectadores. E esse filme não tem isso. Ele não tem nenhum ponto de virada, parece uma história super plana e que não se aprofunda em nada. A exibição da Mostra Internacional contou com o filme colombiano La Frontera, de David Davi. La Frontera acompanha uma jovem indígena que, em meio a uma crise de fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, vive a sua vida roubando viajantes em trilhas com o marido dela e o seu irmão. No entanto, o destino a faz olhar por outra perspectiva de sua ilusão e se perder em sonhos misteriosos. Esse filme foi, com certeza, o meu preferido da noite, eu acho que foi de muitas pessoas também. Ele aborda muito essa questão da maternidade, que foi abordada em 3 filmes, a questão da maternidade, da força da mulher, da individualidade. Ele é um filme muito interessante por trazer questões tão doloridas, assim, do personagem, até de fome, de miséria, quando ela pega um cacto para comer. Então, fala sobre todas essas dificuldades que ela está passando depois de perder o marido dela, que é assassinado. E o marido dela, apesar de ser um marido muito carinhoso e que cuidava muito dela, ele recorria à violência. Até o início do filme começa com essa questão, né, dele falando se matou ou não alguém e tal. Então, ele, apesar de ser um homem muito carinhoso e cuidadoso com ela, como o filme representou, ele usava a violência para sobreviver, né? Essas agressões, assassinatos, enfim, para que eles roubassem e conseguissem se sustentar. Tem um aspecto todo da gravidez, né? Ela tá grávida e nesse ambiente hostil, como é que uma gravidez se sustenta, sabe? É também super interessante. Achei esse filme, com certeza, o melhor da noite. Um filme muito sensível, que tinha uma narrativa que sabia explorar bem o que queria abordar, com um foco muito concreto e muito visível. É o foco na história dessa mulher, nesse ambiente hostil entre uma fronteira, com as questões políticas acontecendo ao redor dela e ela não sabendo o que está acontecendo entre esses 2 países, Colômbia e Venezuela. Tudo que ela consegue de informação é por um radinho, e são informações que às vezes o rádio não funciona e ela não consegue entender o que está acontecendo. E é muito importante abordar a vida dessas pessoas que vivem nessa situação tão hostil, de um medo constante entre as guerrilhas, entre a crise financeira, e como essas brigas entre 2 países, porque tem horas que a fronteira fecha e tem horas que a fronteira abre, e o que acontece com a vida das pessoas que moram nesse redor, que têm famílias no outro país. Então é muito interessante a questão narrativa desse filme, de colocar uma mulher indígena como principal, da maioria dos atores serem indígenas e de ter um núcleo de atores relativamente pequeno. Eu acho que foram, no máximo, 6 atores ao longo de todo o filme, mas que sabia muito bem explorar cada ator, cada personagem. A personagem principal, a gente consegue ver toda a dureza da vida dela, nas expressões dela, no olhar Sim. dela.
ela quase não sorria, então isso era muito o que era a vida dela. A atuação dela eu acho muito bonita, assim, de ver, porque mesmo quando ela não tá falando nada, e ela tá com uma cara de nada, assim, quando aquela mulher falante, assim, tá nos ouvidos dela, tu consegue ver no olhar dela tanta expressividade, assim, eu achei sensacional a atuação dela também. E achei muito interessante como foi abordada essa questão da individualidade dela. Dela é uma mulher sozinha, aparentemente com muita dificuldade por causa da gravidez, dificuldade de se movimentar, de fazer as coisas sozinha. E eles abordaram assim como ela estava sendo forte, ela não aparecia chorando, ela ela chegou a se arrastar pelo chão quando ela não conseguia andar, sabe? E deles mostrarem essa questão, abordarem a feminilidade dela de uma forma tão forte, tão individual e autônoma, eu achei muito interessante, assim. Uma personagem que também se destaca, além da principal, é a personagem chamada Chalice, que é uma mulher que chega na casa da personagem principal, que é a Diana, pedindo para ajudar a chegar à fronteira da Venezuela, que é uma mulher, a Chalice, mora na Colômbia, mas a família dela mora na Venezuela. E ela quer passar o Natal, porque o período que o filme se passa é entre a época de Natal. Ela quer passar o Natal com o filho dela, com a família dela. E ela é uma pessoa muito que fala, e tá sempre falando, e tem uma energia muito positiva, e é um contraste muito grande em relação a Diana, que é uma pessoa muito mais quieta e assim, e convive só com os pensamentos dela por tanto tempo que ela não é muito de falar, principalmente por toda a experiência trágica que ela passou de ver a morte do marido dela acontecendo. Então, é também realçar as interpretações dos personagens coadjuvantes, que foram muito boas. Sim, eu acho muito interessante sobre a relação dela com essa mulher que chega lá na casa dela, sobre como ela começou de uma forma tão hostil, né? Delas se tratando mal, delas não conseguindo se envolver, apesar dela forçar a barra, assim, para criar uma relação com ela, falando sobre gravidez, sobre questões femininas, e de como isso, durante o filme, vai percorrendo para um caminho de sororidade, assim, de um apoio muito grande. Quando o bebê dela nasce morto, assim, a dor que a então amiga dela sente é tão forte, assim, é uma conexão tão grande, é muito interessante como aos pouquinhos elas se percebendo com tantas coisas parecidas, apesar de realidades distantes, vai fazendo com que elas se conectem, né? Porque coisas parecidas, a maternidade, por exemplo, que é o principal laço entre elas, né? A questão da gravidez, de uma já ter passado por isso, elas vão se conectando aos pouquinhos e saem de uma relação hostil para uma relação muito bonita de sororidade, assim. Quando elas se despedem, elas se abraçam e dá para ver que aquilo é muito verdadeiro, assim, e muito ligado ao feminino mesmo, né? Sim, e a questão também da maternidade, que a Diana não pensava tanto em maternidade até a Charlie chegar e tentar, assim, trazer ela mais perto dessa questão da maternidade. E ela, então, começa, assim, envolver muito mais com o que é ser mãe e o que é esperar por um filho. Só que daí Sim. chega um momento, né, como tu já falou, Laís, que é a grande catarse do filme, que é a descarga emocional provocada pelo drama, que é quando que foi a melhor cena do filme, disparada, que é quando a Charlie tira o bebê da barriga da Diana, quando ela dá a luz e ela vê que o bebê tá morto e ela se desespera e as duas se desesperam e é uma das cenas mais bonitas do filme, a mais importante. Assim, as atuações de ponta, magníficas. A conexão que a gente consegue fazer com os personagens de uma obra está sempre ligada a essa vulnerabilidade, né? Que até então a personagem principal não tinha demonstrado. Ela era muito forte, ela passava por tiroteios, ela enterrou o próprio marido, e aquele é o momento que ela chora e que ela se sente assim, sem saída, quando ela vai enterrar o bebê. É uma cena muito forte, assim, tem que ter bastante estômago para assistir dela mesma, colocando a caixinha com o bebê dentro, assim, e falando que
ela não conseguiria dar uma vida tão feliz para ele quanto a que os pais dela deram para ela, né? É muito, muito triste, mas é uma cena muito, muito bonita mesmo. Sim, e acho que a única parte que talvez eu não gostei tanto do filme, talvez eu achei que não tinha tanta importância narrativa, foi a que chega na casa dela, né? Antes da Charlie chegar procurando ajuda para atravessar a fronteira, chega um homem fugindo que tá super machucado. E a Diana abriga ele. E ele também participa da dinâmica entre as duas mulheres, de ajudar elas, e enquanto tá se recuperando da perna, porque ele foi baleado. Mas acho que entre eles é o personagem mais desconexo, assim, do restante. Mas não, Sim. ele não é um personagem, não foi abordado muito, não foi aprofundado. Ele só tá ali, sabe? Então, eu achei que isso foi um ponto, assim, um pouco mais fraco do filme, mas eu acho que o filme, depois, ele consegue voltar pro foco dele, que é a Diana, rapidamente. Então, não teve tanto problema assim. Fica um pouco difícil de entender o porquê daquele personagem existir no filme, né? Porque realmente não tem nenhuma conexão grande com a protagonista e parece que ela vai querer criar uma conexão com ele quando se aproxima dele na hora de dormir e tudo mais e cuida dele, mas realmente não vi tanto propósito para a trama dele fazer parte da história dela, né? O grande ponto de virada do filme é a chegada da Charlize, que demora para acontecer, mas assim, quando acontece, é o grande momento do filme. Então, Laís, na tua opinião, qual foi o melhor curta e o melhor filme? Para mim, o Subsolo, com certeza, foi o melhor curta. E o filme, o melhor foi o La Fronteira, que mexeu muito comigo, com o meu emocional. Eu acho que ele é muito tocante, muito sensível. E muito bonito ao mesmo tempo. E Subsolo foi muito, muito legal por ser engraçado e, ao mesmo tempo, conseguir trazer essa crítica social de uma forma muito leve. Então, com certeza, são os meus preferidos. Eu gostei muito dos dois curtas. Eu achei que eles completamente diferentes, temáticas diferentes, abordagens diferentes. Uma é animação, o outro é com atores, né, reais, pessoas. Mas mesmo assim achei a temática deles bem legal e explorada de uma forma decente. Mas com certeza o meu favorito foi La Fronteira. Depois de assistir o Todos os Mortos, eu fiquei muito preocupada com o que viria a seguir, com medo de ser uma coisa assim super truncada e lenta, que nem o Todos os Mortos, mas La Fronteira não é assim. Eu acho que ele é bem delicado, ele sabe o que quer, sabe em quem focar e sabe como terminar uma história. E todos os aspectos técnicos deles foram muito bons. E achei interessante a maior parte das produções nessa parte competitiva são relacionados a questões de maternidade. E achei legal eles colocarem o curta e os dois longas nesse mesmo dia. Este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a cobertura do Festival de Gramado. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por Mauro Gonçalves e roteirizado por Laís Jergensen e Mariola Org, junto aos editores Matheus Jardim e Maria Eduarda Romana. A trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.